Bom, falar de Mitradeva é falar do próprio Maitreya, porque na realidade toda a manifestação divina, ela vem através do Rei do Mundo, e nós sempre falamos que a figura central, ou seja, o espírito que tem como planeta ou como corpo o próprio planeta Terra, é o planetário Terra, que nós chamamos Rei do Mundo. E René Guénon, num de seus livros, que realmente ele foi um grande ocultista, um grande estudioso, a gente pode dizer, não é, Margarete, que ele bateu o pênalti na trave. Ele não fez o gol, mas foi perto, não é? E René Guénon escreveu um livro chamado O Enigma do Rei do Mundo. E neste livro, ele conta todo o fenômeno de Mitradeva e do seu aspecto feminino, ou do seu aspecto oposto, em termos de polaridade, que é a Pavanadeva, que são, por sua vez, dois aspectos de uma terceira coisa, que é o próprio Maitreya. Quando a gente fala de Maitreya, nós estamos falando de Melquisedeque. Quando a gente fala de Abraão, nós estamos falando de Melquisedeque. O mesmo acontece quando nós falamos de Krishna, de Buda, de Vyasa, de Maomé, de todos esses grandes avataras, e muito mais ainda quando a gente fala de Yoshua Ben Pandira, o conhecido Jesus bíblico. Porque a realidade é a realidade do Rei do Mundo. E o Rei do Mundo, ele se manifesta em uma figura coringa, podemos dizer, uma figura padrão, que nós chamamos de São Germano. Então, São Germano representa uma figura repetitiva, sempre com uma missão de atualização e de entrada do próprio Rei do Mundo no contexto evolutivo. E o aspecto feminino de São Germano, nós sempre falamos que é Lorenza. Existem vários outros nomes, como você mesmo colocou, não é, Margarete? Mas isto não importa. O que importa é a essência. E a essência é a mesma. Então, São Germano, ele está atrás de todos os avataras. Nós podemos dizer que São Germano é a própria manifestação em corpo físico do Rei do Mundo. E São Germano e Lorenza. E esse casal, ele representam os pais de todos os avataras. Nós podemos dizer que eles foram os pais de Buda, os pais de Krishna, os pais de Jesus, os pais de Davi, os pais de todos, não escapa um, porque eles representam na realidade o próprio Rei do Mundo. E agora, com esta conjunção que houve, que eu falei, que eu fiz na abertura do nosso programa, no dia 5, às 0 horas do dia 5, nós então tivemos uma confirmação cósmica daquilo que a gente chama de epifania. Epi quer dizer de cima, efania é a manifestação. Então é uma manifestação de cima, ou seja, o efeito daquele alinhamento que o ocultista fala, e que a astronomia chama de uma conjunção magna ou maior. Isto tudo é uma epifania, ou algo que vem de cima que vai se manifestar. E este algo que vem de cima nada mais é do que um avatara. Ava quer dizer descida, e Tara vem de Torá, ou Tora, ou lei, é a própria descida da Torá. E cada vez, então, que nós temos esse efeito cósmico, como efeito, como epifania, nós temos a manifestação de um avatar. E este avatar, ele pode chamar de Jesus, de Buda, de Maomé, não interessa o nome, mas vamos chamar, de acordo com a tradição das hierarquias que passam através de revelações para a humanidade, são conhecimentos milenares. Esse nome Maitreya não foi inventado pela internet, mas ele existe já há muitos e muitos milhares de anos. Em toda a tradição transhimalaia já existia esse nome. E ele representa, então, um avatar com 100% de consciência que vai se manifestar para uma nova idade de ouro, que é este período que nós estamos em interregno, em transpasse, em transição, que nós chamamos, então, este período de saída de peixes para a entrada de aquário. E esta conjunção nada mais representou do que aquele ponto limite, onde a gente pode dizer que existe o Photoshop, não é? Aquela fotografia instantânea desta passagem, que foi esta conjunção a partir de 5 de maio e que está terminando hoje, exatamente hoje, dia 11 de maio. Então, nós já temos, podemos dizer, todo o comprometimento das hierarquias com a manifestação desse ser. Ele vai adquirir a sua plenitude exatamente quando ele, em 2005, segundo os nossos conhecimentos e segundo a tradição milenar a qual está ligado o nosso colégio iniciático. E esta manifestação de Maitreya, ela ocorre de uma forma trina. Existe sempre uma figura central que nós chamamos Maitreya, o Senhor das Três Maias, ou seja, é a consciência que comanda a tríplice manifestação dele mesmo como três pessoas.
porque Deus é uno em essência como espírito, mas quando ele assume um corpo humano, ele é trino em manifestação. Daí nós temos João Batista, Jesus como quinto princípio e Jesus como sexto princípio, que foi o próprio iniciador do Jesus que morreu na cruz, que foi o quinto princípio. Então existem sempre três avataras, uma tríade. E esta tríade, no momento atual, segundo o seu colégio iniciático, não é, que fala também de Mitradeva, é a grande realidade. Mitra representa a divindade solar. Em todos os povos antigos, desde os proto-hindus até os proto-persas, todos os mistérios dos hebreus, todos os mistérios orientais, podemos dizer, estão relacionados ao deus Mitra. Então, Mitra significa o próprio sol. Então, esta figura Mitradeva, Deva significa anjo, é o próprio anjo solar. Então, Mitradeva é o anjo solar e ele corresponde a todo um aspecto mental. É o aspecto mental, é aquele que realmente conduz todo o processo da evolução. E o aspecto par dele nada mais é do que a Pavanadeva. E a Pavanadeva é o aspecto lunar, representa todo o jogo da emoção, todo o jogo da humanidade como mulher. Nós podemos dizer que a figura central seria o próprio Maitreya. E Maitreya, como figura central, ele representa a essência como andrógeno. E quando ele se manifesta, ele se polariza antes de si mesmo em dois aspectos, que nós chamamos então de Mitradeva, que é o aspecto mente da alma, e Apavanadeva, que é o aspecto emoção da alma. Porque a alma é o conjunto da mente e da emoção, ou seja, do psicomental. Então nós temos, antes da manifestação de Maitreya, a manifestação de seus dois aspectos. Antes de surgir Maitreya no ano de 2005, como nós sempre falamos, agora, a partir desta conjunção, com toda a plenitude, nós teremos a manifestação de Mitradeva, que é aquela parte que antecede a consciência maior. É o mesmo ser, mas ele se manifesta primeiro num dos seus aspectos trinos, que é Mitradeva, e também no seu outro aspecto, que é Apavanadeva. Então nós vamos ter dois seres na face da Terra, a partir de agora, que realmente vão preparar todo o advento dele mesmo, desse mesmo ser, como Maitreya. Então Maitreya representa a terceira coisa, a terceira consciência que vai se manifestar. Mas antes dessa terceira consciência, que é a maior, a magna, dele mesmo surgem duas outras consciências que preparam tudo o que vai acontecer. Aí nós, numa escola de iniciação, chamamos de Mitradeva. E esta figura de Mitradeva, para você entender bem, Margarete, ligando a tudo que você conhece da Sudadharma Mandalam, que é exatamente a maçonaria oculta de todas as maçonarias que existem. Então vamos abrir o jogo, não é? Atrás da maçonaria existe uma maçonaria oculta, uma maçonaria sagrada ao extremo, que é a própria maçonaria de Melquisedeque, a maçonaria oculta mesmo, a essência que comanda ocultamente a própria maçonaria oculta. A maçonaria já é muito oculta e atrás dela existem forças mais ocultas ainda, que nós chamamos então de Sudadharma Mandalam, que é exatamente o movimento ao que eu pertenço. Por isso que eu digo que nós estamos juntos nesse trabalho, né, Margarete? Mas esta figura de Mitradeva, ela vai surgir do Oriente, bem do extremo Oriente, e vai vir em direção à Europa. Vamos abrir e vamos falar do que vai acontecer. Esta figura é conhecida ocultamente como Akidorje. Akidorje. Então, é o Mitradeva ou Akidorje. A outra figura que acompanha essa como polaridade, como seu subaspecto, não em valor, porque tem o mesmo potencial, nós chamamos então de Apavanadeva. E este Apavanadeva nada mais é do que uma entidade que nós chamamos de Akigorje. E estas duas entidades vão preparar todo um processo, né, que vai mexer com toda a humanidade, ou seja, eles vêm com tudo, e vêm com aspecto de rigor, um rigor muito forte, que realmente vão provocar castigos tremendos, não é? Mas a gente não tem que se preocupar em receber cacetada, de receber castigo. A gente tem que se preocupar em subir nesse cavalo, porque eles são dois cavaleiros. Aí vem toda a história do Apocalipse, dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Nada mais são do que 4 aspectos ou 4 fatores desse cavaleiro das idades, que nós chamamos então de Akigorje. Isto na Umbanda, que a Umbanda também é sagrada, é uma tradição muito importante, isto é conhecido como São Jorge, não é? Então, o São Jorge
montando um cavalo branco com uma capa encarnada e com aquela espada, não é? Que a gente conhece, a espada de São Jorge, que é a espada flamejante, nada mais é do que o próprio cavalo do domínio do Apocalipse, e nada mais é do que o próprio Aquidorge, o cavaleiro das idades. Ele está sempre presente, e ele é montado num cavalo. Nós estamos na era do automóvel, por que ele não vem numa Ferrari branca, não é isso? Mas não, é porque ele simboliza exatamente a figura do centauro. E o centauro, ele simboliza o homem dominando o animal, a mente dominando a emoção. Então, quando ele se manifesta sobre o cavalo mesmo, um cavalo branco. E existem expressões dele que na face da terra tiveram missões também muito nobres e muito importantes, mas que não conseguiram chegar ao seu intento, que é Napoleão. Napoleão também usava uma roupa, uma capa encarnada, montava num cavalo branco, não é? Nós temos Santiago, o famoso Santiago de Compostela, que ele surgia, ele é conhecido como Matamoro. Era uma figura que também usava uma capa encarnada e montava num cavalo branco e que ajudava os espanhóis em todo o seu processo. Aí vem toda a história de Santiago de Compostela, não é? Então existe esse cavaleiro das idades que nós chamamos de Aquidorge. E esse cavaleiro das idades, hoje vamos falar onde ele está. Está aqui no Brasil. Ele foi visto várias vezes por pessoas realmente altamente de alta espiritualidade na região, por exemplo, de São Lourenço. Então lá ele é muito visto, esta figura. E esta figura de Aquidorge, ele representa então o cavaleiro das idades de todas as tradições. E esse cavaleiro das idades corresponde ao próprio São Jorge da igreja, ao São Jorge da Umbanda. É uma figura que representa o chefe das falanges angélicas. É aquele que realmente tem o poder sobre a matéria, tem o poder sobre tudo. E nós vamos então ter esta manifestação a partir de agora de Aquidorge, ou de Mitradeva. E do outro aspecto dele, que é a sua contraparte, que nós chamamos de Aquidorge, ou então a Pavanadeva. Então, quando nós falamos em Mitradeva, automaticamente nós estamos falando do seu outro aspecto, porque ele entra nas regras humanas. Sempre que um avatar andrógeno entra na humanidade, ele se polariza num Agnisvata e num Barishari. Ou seja, Mitradeva é um Agnisvata e a Pavanadeva seria uma essência de um Barishari, de uma hierarquia feminina. Então, é a essência de Forrati, a essência de Kundalini, é o verde e o vermelho. E eles, então, entram neste jogo humano com potencial total. E essas duas figuras, elas vêm preparar toda uma manifestação posterior. Maitreya não vai ser espancado, não vai ser cuspido, não vai ser judiado, não vai ser escarneado, não é como fizeram com ele, como fizeram na sua manifestação anterior, como Cristo, como Jesus o Cristo, como Yoshua Ben Pandira. Este realmente vem com aspecto de total consciência e com aspecto também de total rigor. E antes de sua manifestação em 2005, vão surgir esses dois aspectos, Mitradeva, Aquidorge, e a Pavanadeva, ou Aquigorge. E eles vão surgir desde a China, vindo por toda aquela região da Rússia, descendo naquela região onde nós temos a antiga Pérsia, que hoje é o Irã, vai pegar todo o Oriente Médio, Europa, até chegar na extremidade da Europa. Esse é o grande trabalho deles, e depois, continuando nessa jornada no hemisfério norte, vão atravessar os Estados Unidos inteiro e vão trabalhar todo o processo do hemisfério norte. E toda a evolução vai ser transpassada do hemisfério norte para o hemisfério sul. Então o hemisfério sul vai sofrer com tudo isso? Vai, mas ele vai ter muito mais evolução, vai ter muito mais proteção, principalmente o Brasil. Porque o Brasil, ele representa o cadinho de todas as experiências raciais. E porque também, aqui podemos dizer, é o quartel-general deles mesmos. Então, toda esta manifestação que você se referenciou como Mitradeva, liga-se a esses mistérios maiores. E depois, em 2005, nós teremos a manifestação, então, deste ser que nós chamamos de Maitreya. Ele vai ter a idade física correspondente a 16 anos. Mas este ser com 16 anos não quer dizer que vem um adolescente para cuidar da humanidade, em absoluto. Ele tem todo o poder angélico, ele tem todo o poder de plasmar, de criar. Ou seja, ele é o anjo dos anjos, nós podemos dizer. É a potestade máxima, com todos os poderes. Lembrem dos milagres que Jesus fazia, dos poderes que ele tinha. Este tem 25% a mais de consciência e a mais de poder
do que o próprio Jesus tinha. Porque nada mais é, Maitreya, do que a volta de Jesus com um potencial maior, para impulsionar mais um ciclo evolutivo. Porque a humanidade agora tem uma capacitação maior para receber um agregado evolutivo de maior porte, de maior significância em relação àquela que Jesus tentou fazer há 2000 anos atrás. Então, ele com 16 anos, ele pode se manifestar com um homem mostrando 40. Ele pode, porque 16 anos é a idade física dele, mas ele pode se projetar como um homem adulto, se mostrar à humanidade com a idade que ele quiser. Ele tem essa capacidade, ele pode fazer isso. Este é o grande mistério de Maitreya. Isto está previsto para acontecer a partir de 2005. Como também ele pode simplesmente respeitar 100% as regras humanas e estar em 2005 com 16 anos. E vale lembrar aqui que um aspecto muito forte que vai trabalhar não vai ser tanto o aspecto masculino, mas vai ser o aspecto feminino. O mundo está carente do fator feminino. E pode ser até que o próximo avatar, a próxima vinda de Jesus, na realidade tem um potencial maior, que é o potencial da contraparte de Jesus, que é Maria. Daí vem o mistério do Espírito Santo. Maria, como mulher, era uma mulher comum. Inclusive, ela teve vários filhos. Jesus teve vários irmãos, como os próprios os quatro evangelistas escrevem, não é, nos seus textos. Então, Jesus teve irmãos e teve irmãs, dizendo então que Maria, como uma mulher, era comum. Mas como avatara, porque ela também representava o aspecto feminino de um avatara, ou seja, não existia diferença entre Jesus e Maria. Quando Jesus se une com Maria, em termos espirituais, forma um ser andrógeno, forma a potência maior. Então, o mesmo aconteceu com Buda e Maya, o mesmo aconteceu com Krishna e Devaki. E o aspecto feminino surge sempre antes, para que o aspecto masculino possa, de suas mesmas entranhas, surgir dele mesmo. Este é o mistério do Espírito Santo. E toda esta manifestação está ocorrendo agora com toda a sua plenitude. Então, nós estamos vivendo agora um potencial máximo em termos, assim, de adequação a um novo ciclo. Por isso que é importante a gente, não é, vocês, no trabalho que vocês fazem, no ashram, que você falou, SDM, da Sudha Dharma Mandalam, não é, Margarete? Nós que fazemos através da Sociedade Brasileira de Obiose, como escola de iniciação, a antroposofia, através do seu movimento antroposófico excelente, a teosofia, a Sociedade Teosófica Brasileira, não é? Depois nós temos todo o espiritismo, todas as religiões, a maçonaria, nós temos a gnose, todas as linhas ocultistas, herméticas, todas estão trabalhando de uma maneira favorável para que tudo isto aconteça dentro daquilo que dentro da parcela que cada movimento tem. E eu sei que o de vocês também tem uma parcela importante para cumprir. Então, eu espero que vocês do ashram, da Sudha Dharma Mandalam, realmente façam jus a este nome sagrado que vocês usam como insígnia, porque realmente Sudha Dharma Mandalam representa a própria essência de Melquisedeque através de todas as manifestações. Grandes conhecimentos, porque não existem duas verdades, a verdade é uma só. E a máxima teosófica de HPB, de Helena Petrovna Blavatsky, sempre diz que não existe religião superior à verdade, porque verdade é a própria expressão de Deus. Então, todas as religiões buscam Deus, e Deus é verdade, por isso que nós temos que dar as mãos, por isso que as escolas de iniciação usam todas as religiões, independentemente de qual religião seja ela. Mas, usando todas as religiões, nós fazemos o sincretismo real daquilo que ela tem como essência. E em cima disso, nós comparamos as religiões, as filosofias, as artes e as ciências, e com isso, então, nós fazemos aquilo que chama de analogia. Nós buscamos o que é análogo, o que é semelhança, o que é semelhante. E por incrível que pareça, tudo é análogo, tudo é semelhante, porque as religiões têm sempre o mesmo princípio e têm também o mesmo objetivo. O que muda é o meio, o que muda são as pessoas, são os pastores, são regras, são condicionamentos, são estruturas daquilo que a gente chama de instituição. Igreja é uma coisa e instituição é outra. O que existe na realidade é uma igreja só.
E esta igreja que existe, nós chamamos de igreja de Melquisedeque. É a igreja do Rei do Mundo, é a igreja que faz o ecumenismo de todas as igrejas. É a igreja de todos os santos, de todos os avataras, de todos os mestres, de todos os discípulos, de toda a humanidade, porque a humanidade é uma unidade e ela só tem uma igreja, esta unidade. Porque esta igreja representa o próprio corpo totalizado de toda a humanidade. E o que maçom faz, maçom quer dizer construtor, nada mais é do que fazer esta igreja usando o seu próprio corpo. Cada maçom tem que construir um templo, e o templo é ele mesmo. É um templo vivo, onde dentro existe o Espírito Santo, onde existe o corpo causal, onde existe o eu superior, onde existe o Cristo interno, onde existe o Buda interno, onde existe o Krishna interno, onde existe o Masaharu Taniguchi interno, onde existe qualquer mestre, qualquer avatara internamente dentro daquele que acredita que este ser realmente é uma manifestação divina. Então, esta é a realidade. E o nosso escopo, então, é trazer este conhecimento para que você possa expandir a sua consciência e fazer também do seu corpo um templo da realidade que você segue, da realidade que você profeta. Que o senhor falasse um pouco sobre a força, sobre o poder das egrégoras. Sim. E o quanto eles podem trabalhar na parte negativa quanto positiva, né? Sim. E se o senhor poderia falar também um pouco sobre a medalha de São Bento. Egrégora, na realidade, é uma forma de pensamento. E nós somos aquilo que nós pensamos. E, na realidade, todos nós somos um egrégora. Por isso que pensamentos bons atraem bons pensamentos, pensamentos ruins atraem pensamentos ruins. Sorte atrai sorte, azar atrai azar, desgraça atrai mais desgraça, problema atrai mais problema, mulher encrencada só arruma homem encrencado. Esta é a realidade, porque existe dentro do astral uma lei que diz que semelhante atrai semelhante. Ou seja, prazeres iguais são atraídos, sentidos iguais, sentimentos iguais, emoções iguais. Quando uma pessoa está irada, automaticamente ela cruza com alguém que também está irado e daí vem aquela briga violenta. Então existe uma atração de semelhança com relação às forças astrais. E as forças mentais também. As forças mentais semelhantes também se atraem. Ou seja, as almas se atraem pela semelhança. Porque a alma nada mais é do que sentido, sentimento, emoção, instinto, que formam o astral, e pensamentos, através de toda a estrutura do raciocínio, razão, dedução, indução, lógica, que forma o mental. Então, psicomental é o conjunto do astral e do mental, ou seja, a alma. Animal tem uma alma inferior porque não tem a mente. O homem tem uma alma completa porque ele tem a alma animal, que é o emocional, instinto, sentido, emoção, e tem a outra parte que o animal não tem, que é a mente, tem uma alma completa. Então, todo um processo de alma, de estado psíquico, atrai forças semelhantes. Por isso que nós temos que ter equilíbrio. Aí vem todo o processo da inteligência emocional, que é ter uma inteligência onde a mente comanda o processo e a pessoa então consegue achar canais para extravasar emoções e não deixar nunca a emoção dominar a nossa mente. E através desse processo de egrégora, são formas de pensamento. Então aquilo que o homem pensa, ele cria um egrégora em volta de si. Se alguém pensa que ele é capaz, se alguém pensa que ele é inteligente, se ele pensa que ele tem poder, se ele pensa que ele consegue, se ele pensa que realmente ele tem valor, isto vai formando um egrégora. E este egrégora, quando alguém chega perto dele, sente essas influências. Então percebe que ele tem poder, que ele tem conhecimento. Se ele acredita nele, a pessoa percebe que ele é confiável. Isto são efeitos de egrégora. E determinados locais também formam egrégoras das pessoas que frequentam esses locais. Nós estaremos no próximo dia 20 indo, fazendo uma viagem para Lourdes, para Fátima, para Santiago de Compostela, para Sintra, em Portugal, que também tem uma carga muito forte espiritual. Iremos também para a Sé Patriarcal de Lisboa. Realmente são pontos assim que tem egrégoras. Por exemplo, Aparecida, aqui no Brasil, tem uma egrégora fortíssima. Então, os fiéis, quando lá vão, rezam. Então, eles vão com aquela fé. E esta fé são forças psíquicas que a pessoa vai soltando, vai emanando de si. E esta emanação desses egrégoras ou dessas formas, pensamentos naquele ambiente,
faz com que esse ambiente comece a ser carregado destas formas, pensamentos, destas energias psíquicas que são os egrégoras. E à medida que uma pessoa entra num ambiente deste, ela sente aquela influência e ela sente o impulso da fé e ela então começa a também rezar, começa a dar de si esta força psíquica. Isto vai encorpando o egrégora, ele vai criando uma energia psíquica muito forte em volta deste egrégora. Então, é uma forma de pensamento, uma energia psíquica que cria-se em volta, em torno e dentro de uma basílica, por exemplo, de uma catedral, de uma igreja. E quando chega alguém com uma fé diferenciada, ele consegue canalizar aquela força toda, ela vem como que uma descarga enorme sobre aquela pessoa que tem uma fé diferenciada, e ele recebe então um impulso maior. E isto então faz com que ocorram aquilo que a gente conhece como milagres. Então, o que é o milagre? Na realidade, é o efeito de um egrégora. A pessoa, através de um processo de fé diferenciada, ela consegue canalizar todo o impulso psíquico dos devotos que lá estiveram, de toda aquela fé que foi depositada, de toda aquela fé presente no ambiente. E o egrégora, ele tem uma certa duração. E a duração do egrégora é proporcional ao poder mental de quem cria aquele egrégora. Numa igreja, existe esse egrégora devido aos rituais. Cada missa, por isso que chama Santa Missa, porque é um ritual. Quando a Santa Madre Igreja, ela quebrou o processo do latim, ela simplesmente quebrou um egrégora que era milenar e que existia, ele era rezado da mesma maneira, numa língua universal que era o latim. Então, por que a igreja perdeu poder? Por que a igreja católica, ela perdeu todo o poder que ela tinha naquela época? Ela dominou o mundo inteiro. Aí ela deu espaço devido à quebra desses egrégoras. Isso aconteceu, isso não aconteceu há muito tempo, não é? Aí surgiu todo o poder dos movimentos evangélicos, surgiram várias religiões que, usando deste egrégora enfraquecido, que foi a missa rezada em latim, que foi deixada, até cada missa rezada, por exemplo, em português, em francês, em alemão, em russo, em japonês, até formar um egrégora demora muito mais. Então a igreja perdeu muito e deu espaço a outras religiões que aí aconteceram. Então o egrégora realmente é uma forma de pensamento poderosíssima, é uma carga, uma energia mental e psíquica, não é? Psicomental, que realmente pode transformar uma pessoa e é o motivo de praticamente da realização de todos os milagres que existem. Isto é egrégora. E este egrégora nós podemos criar. Nós podemos criar o egrégora que vem a ser aquilo que a gente chama de corpo fechado. O que é um corpo fechado? A maioria das pessoas pensam que é um pacto que se faz com o demônio, que se faz com uma entidade qualquer, com o elemental. Existe isso, mas isso é ignorância, isso não é corpo fechado. Isso é comprometimento e a pessoa acaba sofrendo todas as mazelas desse comprometimento que é contributivo. Na realidade, todos nós podemos criar egrégoras, que são formas de pensamento. E existem egrégoras milenares. Existe o egrégora de São Germano, o egrégora de todos os mestres, que é mentalizar um enorme globo azul. E esse globo azul, tendo no seu interior uma palavra com PAX, que é Pax, quando a gente mentaliza este egrégora, nós, individualmente, quando mentalizamos o mesmo egrégora, nós usamos a nossa matéria mental para formar este egrégora dos nossos pensamentos. Então é importante uma pessoa ter a imaginação e criar mentalmente, imaginar mentalmente como é este egrégora. E a primeira vez que a pessoa faz, não é, Patrícia? Este egrégora, ele vai durar alguns segundos. Aí faz uma segunda vez, vai durar minuto. Vai fazer mais uma vez, vai durar 2 minutos. Até que chega no momento que ele consegue ter uma certa sustentação. E quando ele consegue ter essa sustentação, este egrégora, ele é percebido por um egrégora maior, que nós chamamos de egrégora da obra de todos os avatares, de todos os mestres, que às 6 horas da manhã, por isso que é um horário muito importante para a meditação, eles mentalizam este egrégora. E quando nós criamos o egrégora semelhante, ele começa a alimentar o egrégora maior. Então, ele começa a fornecer carga psíquica do nosso ser para esse egrégora maior. Isto vai criando uma conexão. E quando esta conexão existe,
de repente vem um impulso, vem uma força espiritual violenta deste egrégora milenar que vem diretamente ao nosso pequeno egrégora. E ele então fica fortificado, ele fica intensificado e a gente recebe o bafejar dos mestres e a proteção dos mestres. Então nós passamos a ser protegidos. E quanto mais a gente faz este egrégora, mais a gente se conecta com a egrégora maior da obra, que é universal, existe no mundo inteiro, é enorme, poderosíssimo, e mais protegido a gente vai estar. Isto vai permitir com que a gente receba auxílio espiritual, proteção física, proteção anímica, proteção de alma, conhecimentos. Este é o mecanismo, então, do egrégora. Nós podemos formar egrégoras. E como tudo é polar, existem egrégoras do bem e existem egrégoras do mal. Egrégoras do bem são ligados à cor azul e amarela, e egrégoras do mal são ligados à cor vermelha e preta. Então você já tem uma ideia, Patrícia, dos egrégoras que tem. Diabo, por exemplo, o diabo não existe. Diabo é um egrégora, é uma forma de pensamento para amedrontar, para assustar, realmente para criar medo e fazer com que as pessoas cumpram determinadas regras para ganhar o reino dos céus. Mas é um egrégora, é uma forma de pensamento. Nós podemos destruir o diabo totalmente, desmanchá-lo, porque é uma forma de pensamento. Se nós formos no astral, existe essa figura? Existe, porque as pessoas pensam, existem livros, mas ela pode ser desmanchada. Se nós formos no mundo mental, também existem as formações mentais dos diabos. Diabo vem do grego, que quer dizer diabolos. E diabolos quer dizer opositor do homem. Representa aquilo que prejudica o homem. Representa a doença, representa o mal, representa os vícios, representa a conspurcação dos costumes, representa tudo que existe de ruim dentro da entidade humana. E ele está dentro da entidade humana. Mas isso pode ser destruído. Diabo é uma coisa, Lúcifer é outra coisa. Lúcifer é hierarquia. Nós tivemos 1/3 da hierarquia luciférica caída no meio da humanidade para impulsionar todo o processo evolutivo. Mas 2/3 da hierarquia luciférica permaneceram nos reinos angélicos. Então, aquele que ataca Lúcifer, ele está atacando o próprio reino angélico. Agora, Lúcifer se polarizou em bem e mal. Tudo que é ruim é luciférico, e tudo que tem luz também é luciférico. Consciência é luciférica e ignorância também é luciférica. Este é o jogo que aconteceu, representado pela serpente enroscada na árvore do conhecimento, e que na mitologia escandinava, nos Edas, quer dizer a árvore de Yggdrasil e a serpente de Midgard. É o mesmo símbolo, só que para os escandinavos e para os hebreus. É o mesmo símbolo, mas o dos escandinavos também muito antigo, milenar, de várias centenas de anos. Então, são conhecimentos relacionados a todo este jogo. E o egrégora, nós podemos ter egrégoras do bem e egrégoras do mal. O diabo, como falei, é o egrégora do mal, pode ser desmanchado. E existem egrégoras positivos, egrégoras negativos. E o egrégora, ele é aquilo que permite a proteção do nosso ser, a proteção do nosso aura astral e a proteção do nosso aura mental. Através de pensamentos ligados à ética, à justiça, à moral, ao bem, ao belo, nós criamos egrégoras da obra dos deuses na face da Terra que se ligam aos fatores evolutivos humanos. Processos que buscam vícios, conspurcação de costumes, que buscam o que é errado, que buscam atraso de vida, realmente são egrégoras do mal, que exercem uma influência sobre as pessoas. E nós podemos desenvolver egrégoras e, através desses egrégoras, mudar completamente a nossa vida. Por isso que toda escola de iniciação produz egrégoras. Nós nunca fazemos um exercício, nunca fazemos uma yoga, nunca fazemos um ritual, e ritual é magia em ação. A missa é um processo de magia em ação. E a gente vê determinados membros da igreja criticando a magia, e eles são os maiores magos. A missa é uma própria obra de magia, é a magia do sagrado, é a transformação do pão e do vinho nos valores eucarísticos maiores. Então veja, como é que um padre pode falar mal da magia se ele é um operador de magia dentro da Santa Missa? Missa é magia em ação, ritual é magia em ação. Você que é crente, que também faz o seu ritual, faz o seu culto, é uma magia de transformar ignorância em sabedoria, de puxar forças crísticas, é a magia de manifestação do próprio Espírito Santo.
nós temos que pensar antes de falarmos as coisas. E para se fazer uma magia, para que nós consigamos os intentos, aquilo que a gente se propõe realmente, aquilo que a gente determina a conseguir, que a gente objetiva, existe uma egrégora. E o egrégora é criar uma forma de pensamento, esta forma de pensamento entrar em comunhão, em sintonia com outras formas de pensamento semelhantes, elas se interagirem, formarem esta conexão e se potencializarem. Nós podemos dizer que uma egrégora nada mais é do que uma escada para nós subirmos em graus concessionais. É uma proteção que nos deixa livre de determinadas influências. Por exemplo, todos nós, quando entramos no metrô, pegamos um trem, vamos no ônibus, em qualquer lugar, nós atraímos em cima do nosso estado de ser formas, pensamentos, e elas ficam como que macaquinhos grudadas em volta de nós, em volta desse ovo áurico que nós temos. E quando nós começamos a praticar egrégoras, estes egrégoras vão expulsando estas entidades. E estas entidades nada mais são do que são formas de desejo. E estas formas de desejo, se a pessoa não luta, elas vão envolvendo, vão cerceando todo o aura da pessoa, e isto vai criando então aquilo que nós conhecemos como obsessão. E se a pessoa deixa estas formas de desejo, estas tentações envolver e ficar vítima destas obsessões, aí vem a fase seguinte, que é a possessão. Isto entra dentro da pessoa e domina a própria pessoa. São formas de desejo, são formas que nós chamamos ocultamente de cama-rupas. E uma egrégora, quando uma pessoa começa a mentalizar uma egrégora, à medida que ele vai mentalizando, cada vez ele vai tendo uma duração maior, uma força maior, este egrégora, ele expulsa todas estas formas de pensamento, estas formas de desejo que envolvem todo o nosso ser. E a gente começa a fazer uma higienização. É como jogar um flite para fora e tirar todos esses mosquitos, esses monstros do nosso caminho, do nosso aura. Este é o verdadeiro significado de uma egrégora. E nós temos uma técnica que nós distribuímos pelo correio, que é a técnica do egrégora, para ensinar como você pode fazer esta técnica. Então, se você não tem, Patrícia, eu já distribuí em fases anteriores, porque a gente não pode ficar distribuindo todas as técnicas, mas na realidade a águia sobe às alturas que nenhuma outra ave sobe, e lá de cima ela, como um vigilante silencioso, observa todo o movimento da terra. Ela realmente representa todo um processo de uma consciência superior. Por isso que na esfinge, na figura da esfinge, e se nós olharmos também no próprio o arcano 21, ou a última lâmina, que alguns consideram como 22, que tem a Laurenta, que é aquela mulher segurando o mesmo bastão, que é o bastão do mago da lâmina 1, ou seja, a última lâmina, ela representa a transmutação. Se você analisar o tarô, a lâmina 1 representa o pelotiqueiro, que é o mago. Voltamos a falar do mago. E o mago tem os 4 naipes do baralho, ele tem os 4 elementos, não é? Que joga com os 4 elementos, que é o mineral, vegetal, animal ou minal. São os 4 elementos que ele trabalha, a lâmina 1. E representa o homem. No final é uma mulher, então veja a transformação do homem em mulher, que é o aspecto total da evolução, formando o jogo completo. E a última lâmina do tarô, em vez do pelutiqueiro estar jogando os 4 elementos, eles constituem as 4 figuras do próprio Apocalipse. Eles constituem o próprio rosto de um querubim. Então, se você lê o Apocalipse, se você lê as rodas de Ezequiel, não é? O livro de Ezequiel, se você olhar o tarô, é a mesma coisa. E se você tiver um encontro que Édipo teve, quando encontrou com a sua própria realidade, com o encontro com a esfinge, aí você tem a esfinge de Tebas, dos gregos, você tem a esfinge, não é? A esfinge egípcia, próxima das 3 pirâmides. Isso significa todo o jogo dos 4 elementos. A esfinge real, ela tem garras de leão, ancas de touro, seio de mulher e rosto de mulher e asas de águia. Aí vem a águia. A águia, ela representa a mente, ela representa todo o poder espiritual e mental do próprio ser humano. E se nós olharmos do mito de Prometeu, Prometeu é aquele que roubou o fogo das chispas do carro de Apolo e doou ao homem, que significa a própria mente. É o próprio fogo do Espírito Santo que foi doado ao homem. E Prometeu foi acorrentado no Cáucaso.
e como castigo por ter roubado o fogo dos céus, que é Agni, que é a inteligência, e ter dado para o homem. Ele foi acorrentado no Cáucaso, na matéria. E durante o dia havia uma águia que comia o fígado de Prometeu. E como nós sabemos que o fígado é uma célula que cresce, à noite crescia. De dia a águia comia e à noite crescia. Isso quer dizer que a inteligência superior estava em conflito com a inteligência inferior, cuja sede fica no fígado. Aí vem todo o processo do fígado ligado à inteligência inferior, que é aquela mente egoísta. Tanto é que quando a gente tem problemas com uma mente egoísta, a gente acaba sofrendo do fígado, de enxaqueca e tudo mais. A águia representa a inteligência superior.